Tagarelas de toda segunda-feira. Se bem que quase toda segunda-feira, né? Ficamos um tempinho aqui sem o nosso papo de pijama, mas estamos de volta. Seja muito bem-vinda, você que já participava do nosso papo de pijama e também você que está vendo esse vídeo e está participando desse quadro pela primeira vez. O Papo de Pijama quer ser um quadro de bênção para a sua vida. Nós aqui queremos ser uma família, a família das tagarelas. Nós vamos compartilhar um pouco mais sobre as nossas vidas, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções e também como isso tudo está influenciando a nossa vida de fé. O como a nossa vida de fé influencia também a nossa vida como um todo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que tem falado comigo nessa última semana. Se você me acompanha pelo Instagram, você vai perceber que eu retomei os meus vídeos lá no Instagram também. E nessa semana eu tive uma paródia, né, inspirada num dos vídeos da Fabiola Mello sobre o não de Deus. Se você quer conferir esse post, eu deixei aqui no link da descrição o link desse post e o link do meu Instagram. Sobre o não de Deus, né? É interessante, gente, que quando a gente começa a seguir a Jesus, né, no início da nossa caminhada de fé, tudo parece ser muito maravilhoso. E eu e o Israel, muitas vezes a gente compara o início da vida de fé com o início de um relacionamento amoroso. Vou explicar. Geralmente, quando a gente conhece um menino, nosso crush, né? Agora acho que é essa a frase que se diz. A gente sente emoções muito fortes por aquela pessoa. A gente não consegue parar de olhar para aquela pessoa. A gente não consegue tirar aquela pessoa da nossa cabeça, não é mesmo? Isso se chama paixão. Pois é, eu acredito que na vida com Deus, a gente também passa pela fase da paixão, sabe? A fase onde a gente não consegue parar de olhar para Jesus, que a gente não consegue parar e a gente está muito animado com esse relacionamento, certo? Isso geralmente acontece no início da nossa caminhada com Deus, no início de quando a gente aceita Jesus, né? Não gosto muito desse termo, mas enfim, quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, né? E também é muito comum a gente ter alguns períodos de pico, digamos assim, né? Alguns períodos de alta da nossa fé, quando, por exemplo, a gente sai de um retiro e a gente sai muito edificado e a gente sai mais fervoroso, né? Quando a gente realinha o nosso relacionamento com Deus. E eu acho que isso é muito bom e muito importante, né? A vida em si, ela é feita de altos e baixos, né? Um relacionamento de casal, né, é feito de altos e baixos. Tem dias que a paixão vem, tem dias que não, e tá tudo bem. É assim que funciona a nossa vida. Eu acho muito importante a gente também entender que a nossa vida de fé, ela não está sempre no ideal. Ela não está sempre a mil maravilhas. Nós somos seres humanos pecadores, seres humanos com as suas angústias, seres humanos que carecem da glória de Deus, é o que a Bíblia diz. Nós também precisamos lembrar que nós somos seres humanos amados por Deus, né? E que na sua palavra ele nos deixa o alimento diário para a nossa fé. E assim como nós caminhamos com pessoas, na fé a gente pode caminhar com o próprio Deus. E isso é o grande centro da fé cristã, é o relacionamento com Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um discípulo que me chama muita atenção e, como eu comentei com vocês, tem feito diferença nessa minha última semana, especialmente por causa dos nãos de Deus, né? Que tem a ver com o vídeo que eu postei lá no meu Instagram. Muitas vezes a gente recebe não de Deus, muitas vezes coisas da vida acontecem e a gente não entende o porquê isso acontece. Coisas na vida acontecem que nos roubam o foco, que nos tiram a nossa paz. E é muito legal porque a Bíblia ela conta a história de um discípulo que passou pela mesma coisa. Se você que está vendo esse vídeo hoje tem passado por problemas na tua vida de fé,
problemas na tua vida emocional que tem afetado a sua vida de fé, esse vídeo é para você. Assiste até o final e não esqueça de deixar o seu curtir, porque é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que a nossa comunidade aqui do Papo de Pijama aumente e mais tagarelas entrem no nosso grupo. O texto de hoje é o texto de Mateus 14. Esse texto, ele vai falar sobre quando Jesus anda sobre as águas. Eu não vou ler o texto inteiro, mas você pode ler aí na sua casa o texto de Mateus 14, versículos 22 até o 36. Esse texto, ele diz que Jesus, ele em alta madrugada, os seus discípulos, na verdade, estavam no mar, e Jesus, ele vai caminhando até os seus discípulos sobre as águas. E quando os discípulos olham para Jesus, eles ficam com muito medo e eles gritam: "É um fantasma!" E gritam com muito medo. Mas Jesus, imediatamente, lhes diz: "Coragem, sou eu, não tenham medo." E aí, um discípulo muito conhecido, e eu acho que um dos mais, inusitados no Novo Testamento, porque ele aparece muito, Pedro, ele diz assim para Jesus: "Se és tu, manda-me ir até o encontro por sobre as águas." Ou seja, Pedro está pedindo para que, se for de fato Jesus, que ele possa então andar sobre as águas. Quem nunca fez um pedido meio inusitado para Jesus, né? Andar sobre as águas também. E é muito legal porque Jesus responde: "Então vem, vem. Pode vir, Pedro, sou eu. Vem e anda sobre as águas." Então, a Bíblia diz lá no versículo 29 que Pedro, ele saiu do barco e ele andou sobre as águas e ele foi na direção de Jesus. E eu acho que aqui acontece muito aquilo que eu falei para vocês, né? Pensa, gente, a euforia de Pedro pisar nas águas e ver que ele conseguia andar sobre as águas. Gente, isso deve ser um sentimento muito inexplicável. E Pedro deve ter ficado muito eufórico com isso, sabe? De perceber que ele estava andando sobre as águas. E aí ele pergunta para Jesus antes disso se és tu que eu ande sobre as águas, e quando ele pisa e ele anda sobre as águas, ele tem a confirmação de que, de fato, aquele homem é Jesus. E Pedro conhece esse Jesus, né? A gente já está no capítulo 14 de Mateus. Se vocês lerem os capítulos anteriores, vocês vão perceber que Pedro, ele já teve uma caminhada com Jesus. E agora aqui nesse texto, ele tem mais uma prova de que Jesus é Jesus. E ele anda sobre as águas. Então ele está num pico de euforia, tendo mais uma comprovação de que Jesus é o Messias. E aí é muito interessante o que acontece no versículo 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Gente, eu acho muito interessante esse versículo e essa história, porque eu acho que aqui acontece instantaneamente dois momentos de pico, né? Quero comparar essa caminhada de Pedro até a direção de Jesus sobre as águas com a tua e a minha caminhada na vida de fé. Nós, na vida de fé, caminhamos junto com Cristo em direção a Cristo, né? Nós cremos que nós vamos em direção a Cristo. E muitas vezes, nessa caminhada de fé, nós estamos eufóricos com aquilo que Jesus é capaz de fazer. Pedro estava eufórico que ele podia pisar sobre as águas e andar sobre as águas, sabe? E muitas vezes na nossa vida também é assim. Nós ficamos eufóricos com aquilo que o nosso Senhor é capaz de fazer. E isso é muito bom. E isso também faz parte da vida de fé. Porém, queridos, o que eu quero dizer hoje e mostrar para vocês é que nessa caminhada também é muito comum surgir o vento. E é o que acontece nessa história. Pensa, de madrugada, alto mar, andando sobre as águas, num episódio totalmente improvável, Pedro em direção a Jesus. E aí, o que ele repara? No vento. Começa a ventar. E aí, Pedro fica com medo. A Bíblia diz que ele fica com medo do vento. E aí, ele começa a afundar.
e pede ajuda, né? Ele grita, Senhor, salva. No momento, queridos, que Pedro tira o foco e a atenção de Cristo e tira o foco do que está acontecendo com ele e passa a olhar para o vento, né? E eu quero aqui comparar e tomar a liberdade de comparar o vento com as muitas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Pedro afunda. Pedro começa a afundar. Não porque ele já não sabe quem é Jesus, mas porque ele perdeu o foco desse Jesus e ele passou a colocar o foco em outras coisas. Ele passou a colocar o foco no vento, nas adversidades da sua caminhada. Quantas vezes eu e você, nós perdemos o foco do nosso Jesus e colocamos o foco nas adversidades da nossa vida? A gente perde o foco da nossa caminhada e olha somente para o vento. E aí muitas vezes a gente começa a se questionar, né? Deus, o que tu tá fazendo? Né? Salva-me, por favor! E fica como Pedro, com medo e começa a afundar. Outro detalhe é que, além de olhar para o vento, Pedro, ele, ao tirar o foco de Cristo, ele passa a desacreditar em si mesmo e ele afunda. Porque Pedro sabia quem era Jesus, ele comprovou quem era Jesus, ele pôde andar sobre as águas. Mas, por um instante, as circunstâncias da vida, o vento, né, as circunstâncias ali, algo muito comum, o vento da natureza, tirou a crença de Pedro, tirou todo o êxtase que ele estava vivendo naquela caminhada. E por muitas vezes também é assim na nossa vida de fé. Como eu falei, né? Às vezes a gente tem os momentos de êxtase, onde é muito fácil a gente olhar para Jesus. Porque a gente está tão apaixonado que a gente só consegue olhar para Jesus. Mas, gente, é muito normal que na nossa caminhada a gente vai perdendo esse êxtase, né? E a gente começa a olhar mais pro vento do que para Jesus. E o que eu quero te dizer hoje é que apesar disso ser normal, e apesar de a gente ser como Pedro na nossa caminhada, nós temos um Deus que quer nos tirar do abismo. Nós temos um Deus que não quer que nós afundemos, mas Ele também nos pergunta por que você está com medo. Assim como Ele perguntou para Pedro, né? Quando eles entram do barco, Ele pergunta assim, homem, por que você duvidou? Por que você está com medo, né? Só que também ele diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E daí ele pergunta, né? Por que você está com medo? Então lembre-se, que se você nesse momento está passando por uma situação de muitos ventos na sua caminhada, os quais estão tirando o foco da sua fé, Jesus te toma pelo braço e pergunta do que você está com medo. Eu sou aquele que te faz andar sobre as águas. Eu sou aquele que é capaz de te salvar, de te curar e aquele que quer caminhar contigo. Aquele que também é dono do vento e que pode acalmar o vento. Lembra da outra história de que Jesus acalma as tempestades? Esse é o meu recado para você hoje. Independente daquilo que você esteja passando, independente talvez dos nãos que você tenha recebido, que muitas vezes também parecem ser ventos na nossa vida, que você possa crer que Jesus é aquele que te faz andar sobre as águas e que Ele quer caminhar contigo e que Ele quer restaurar essa sua pequena fé, assim como Ele faz na vida de Pedro. Pedro depois se torna um grande líder da igreja. A gente vai ver em todo o relato do Novo Testamento. E Pedro é muito usado, mesmo sendo um homem de pequena fé, Pedro é muito usado, assim como eu e você. Eu creio que Deus quer sim nos restaurar, quer caminhar conosco, quer nos levar para andar sobre as águas, mas a gente precisa lembrar que a partir do momento que a gente olha para nós mesmos, que a gente olha para o vento, nós não conseguimos sozinhos. É só Jesus que nos faz andar sobre as águas e é só Jesus que nos mantém em pé. Por isso, eu convido você hoje para entregar os ventos da sua vida nas mãos do Senhor e assim como Pedro, mesmo se você estiver se sentindo afundando,
gritar: Senhor, salva-me, porque imediatamente o Senhor fará isso. Não sei de que forma, mas Ele fará. A Bíblia é muito clara e mostra como Jesus fez isso. E Ele quer transformar homens de pequena fé como eu e você em pessoas que proclamam o seu reino, que caminham com Ele todos os dias, independente dos ventos da nossa vida. Permaneça com esse Jesus e grite pelo seu socorro, que Ele vai te atender. Assim, nós terminamos o nosso papo de pijama de hoje e eu desejo para você uma semana muito abençoada. Uma semana que, apesar dos ventos, você possa reconhecer e possa ter o teu foco, não em você mesmo, não naquilo que você pode produzir, não nos ventos da sua vida, mas sim naquele que te faz andar sobre as águas. Um forte abraço e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar e também de colocar aqui nos comentários quais são os ventos da sua vida e se você crê nessa mensagem. Salva-me, Senhor. Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo na próxima segunda-feira. Um grande abraço para vocês. Tchau! Acho que ficou bom.